Boa noite. Dando sequência ao nosso cine debate do seu 22º ano, começado agora, né? Completamos 21 de junho. Vou convidar aqui os nossos debatedores, Dr. Alfredo Toscano, que é psiquiatra, psicoterapeuta de adultos e adolescentes, especialista em dependência de drogas, professor, docente do curso de pós-graduação de Medicina Psicossomática na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, organizado pela Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. E membro do Comitê de Psicossomática aqui da PM. E vou chamar aqui o Miguel Forlim, que é crítico de cinema e professor, escreve no Estado da Arte, pela plataforma digital do Estadão, colabora regularmente no jornal Gazeta do Povo, consultor da Jovem Pan e foi membro do júri de crítica da 41ª edição da nossa. Vou aproveitar para falar uma coisa dele aqui, que ele é professor de cinema. E nós estamos tentando montar aqui na PM um curso de 4 encontros, não é isso? 4 encontros, não temos certeza se vai dar certo aqui na PM, mas vai dar certo em algum lugar. É um curso, primeiro um curso ele vai dar sobre David Lynch, o cineasta americano. E depois, se der, nós vamos fazer de outros autores também, encontros que ele vai fazer. Quem se interessar, manda um e-mail aqui para o Cultural da PM, pronto, vocês se inscrevem, mostrando que tem interesse. Se tiver bastante gente interessada, a gente fecha o curso aqui, tá bom? Vou passar a palavra primeiro para o Alfredo. Fica à vontade, Alfredo. Boa noite. Para mim é uma satisfação estar aqui novamente. Eu já estou com o Vimer debatendo filmes também há bastante tempo, né? E outra satisfação é ver esse auditório cheio numa noite de inverno, numa noite de julho, e todo mundo muito entusiasmado com o filme que acabou de ser exibido. Então, assim, eu confesso para o Vimer que, ao começar a ver esse filme, eu achei que eu tinha entrado numa fria, literalmente, né? Porque o filme é muito antigo, né? Ele tem algumas características até hilárias, né? Porque é um filme de 1934, né? E eu pensei, bem, o Vimer me arrumou encrenca, né, para debater esse filme. Mas não, com o passar do tempo, né, com o passar do filme, que é um road movie, né, um filme de estrada, um filme de motéis daquela época que são diferentes dos motéis de hoje, né? E aí o filme vai ficando progressivamente interessante, né? Então é um filme de 1934, é um filme clássico, é um filme muito antigo e retrata uma época, portanto, é uma época pós-depressão na economia dos Estados Unidos, e é uma comédia. Eu vi o público aqui, quando cheguei as pessoas estavam gargalhando e eu percebi que de fato esse filme é uma comédia, o que eu tive dúvida no início quando eu comecei a ver, né? Então, eu tenho algumas curiosidades, depois o Miguel acho que vai poder falar mais para vocês do filme em si, mas eu sempre gosto de fazer alguns comentários sobre o elenco, sobre o próprio filme, que eu acho que isso também é interessante porque ilustra, além dos comentários sobre, né, os aspectos mais psicológicos, mais emocionais e relacionais do filme. Então, o diretor, o Frank Capra, é siciliano. Ele nasceu na Itália, na Sicília, ele se chamava Francesco Rosario Capra, né? E para mim é uma lembrança, né, dele ter sido também o diretor do filme A Felicidade Não Se Compra. Por quê? Porque na minha cidade, em Belém do Pará, todos os anos esse filme era repetido. Havia um colega lá, um médico radiologista, que também era comentarista de cinema, e que ele projetava esse filme todos os anos perto do Natal, né? Então isso para mim tem lembrança de infância, de adolescência, né? E esse filme, né,
aconteceu naquela noite, ele ganhou 5 Oscars. Ele ganhou o Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz e melhor roteiro, né? Então, e os atores principais são o Clark Gable, com aquele ar de galã, né, que impregnou o imaginário popular durante muito tempo, e ele é lembrado como um galã um tanto cafajeste, né? Ele faz o papel do Peter Warne, e ele também é o grande ator do filme O Vento Levou, né, que é outra grata lembrança também. Tem uma cena desse filme, que é a cena que ele come, né, as cenouras e depois oferece até as cenouras a ela. Isso também é contextualizado, porque naquela época estava em alta o coelho Pernalonga, né? E aquilo também é uma referência ao coelho Pernalonga, esse outro astro do cinema, né, de um outro estilo, né, que é o estilo das histórias em quadrinhos, dos desenhos animados, né? Então, tem 2 cenas nesse filme que são muito ousadas para a época, né? A cena que ela mostra a perna, e depois eu li, né, que houve uma confusão enorme nos bastidores por conta dessa cena, porque ela, um ano antes, 1983, e dizer que o filme é Mademoiselle Dynamite, que é do Victor Fleming. O Victor Fleming é o diretor de O Vento Levou, que chegou a ser mencionado aqui, de O Mágico de Oz. Fez. Mas aconteceu aquela noite, talvez seja o mais bem resolvido nesse sentido. Não é à toa que o consenso costuma dizer que é o filme que inaugura o Screwball Comedy. Então, no início da minha fala, eu vou me aprofundar um pouco nas características desse gênero. Depois eu vou explicar um pouco a importância do que foi o Código Reis, e o período que é chamado de pré-código, né? Que é o período que começa a partir do surgimento do cinema sonoro em 1929 com o cantor de jazz, e que vai até meados de 1934, quando o Código Reis é de fato estabelecido. E por fim eu vou encerrar a minha fala fazendo uma associação com o que aconteceu naquela noite. A história, embora haja claramente elementos subversivos, a história ela se encaixa em toda uma tradição ocidental, uma tradição que retorna a séculos, de histórias de amor. E aconteceu naquela noite, como eu disse, é um filme subversivo, mas é um filme que vai trabalhar essas questões, que são questões que aparecem no Ocidente em diferentes lugares, em diferentes momentos. Percebe-se que é uma constante no Ocidente, né? Então, começando, eu vou definir as Screwball Comedies, né? Elas são caracterizadas principalmente pela guerra de sexos. Há um homem e há uma mulher. Inicialmente eles não se dão bem, há claramente um conflito entre eles. Geralmente esse conflito se dá por questões de classe. Você tem um personagem que vem de uma classe mais baixa e um outro personagem que vem de uma classe mais elevada. Como ocorrem esses embates? Ocorrem geralmente em situações farsescas, em situações onde há muito disfarce, onde há muita tentativa de enganar outras pessoas ou enganar o próprio parceiro ou futuro parceiro. E através de diálogos rápidos, uma ação rápida, uma mise-en-scène rápida. Eles interagem muito freneticamente entre si, tanto na maneira como os corpos reagem dentro do quadro, como através dos diálogos também. Vocês devem ter percebido que o filme tem diálogos muito inteligentes, né? Muito perspicazes. Essas são as características principais de Aconteceu Naquela Noite. Uma outra característica muito marcante, e que talvez seja essa que faz com que as pessoas não coloquem Aconteceu Naquela Noite como uma screwball comedy completa, é a questão da predominância feminina. Geralmente as personagens femininas são mais fortes que os personagens masculinos. Se a gente mencionar Levada da Breca, Jejum de Amor, você tem personagens, todos esses filmes são screwball comedies. Screwball, uma tradução rápida do termo, screwball seriam comédias absurdas, comédias tortas, excêntricas, né? Não aquelas comédias comuns às quais o público estava acostumado, mas comédias com uma característica muito particular, que causavam estranhamento. Se a gente for atrás desses filmes que eu mencionei, Levada da Breca, há elementos ainda mais bizarros. Aconteceu Naquela Noite, ainda assim a gente pode considerar um filme um pouco mais normal, mais comum, com problemas com os quais a gente pode se relacionar mais facilmente.
não ia acontecer. Naquela noite, a personagem feminina, que é interpretada pela Claudette Colbert, eu sempre esqueço o nome dela, por isso que eu tive de olhar, ela é uma garota, né? Como o doutor bem disse, ela é uma jovem ainda que não saiu do seio familiar e que precisa passar por uma série de experiências para adquirir maturidade, para se tornar uma mulher, diferentemente do personagem do Clark Gable. O personagem do Clark Gable já é um homem do mundo. Ele aparece já alcoolizado, ele já trabalhou um tempo como jornalista, agora ele foi mandado embora. Então há esse conflito, mas não é um conflito nesse sentido típico das screwball comedies, porque a predominância é dele, é do sexo masculino. Mas, tirando isso, é um caso total de screwball comedies. As screwball comedies elas surgem no começo da década de 30, quando nos Estados Unidos há a queda da Bolsa, inicia-se a Grande Depressão, e a Grande Depressão não é só uma queda, uma decadência econômica, mas é uma decadência geral, uma decadência cultural, uma decadência moral. E isso, de certa maneira, se reflete no cinema também. Elas iriam até o final, até o começo da década de 40, depois elas perderiam um pouco de força, embora tenham surgido outras comédias dessa natureza com o passar dos anos. De 1929, que é o surgimento do cinema sonoro, até meados de 1934, que é quando surge o Código Reis, coincide com o período mais problemático da Grande Depressão. E, como eu disse, não coincide, mas tem uma correlação muito forte, que é com essa queda cultural, com essa queda moral. E isso, no cinema, acaba se refletindo em casos fora da tela, de atores se envolvendo com outros atores, gerando polêmicas, indo parar nos tabloides, filmes que abusavam de elementos que a gente poderia considerar transgressores. É nessa época que começam também a aparecer os filmes de gangsters, em que os gangsters são vistos como heróis e não como vilões. Os filmes, embora de uma maneira muito sutil, porque nós estamos na década de 30, eram filmes com fortes elementos sexuais. Então a sociedade americana parou diante disso e achou que os filmes estavam exagerando muito, que estavam contribuindo para o que seria a decadência moral da sociedade norte-americana. Então começa já nessa época a se formular ideias e conceitos do que viria a ser o Código Reis em 1934. O Código Reis é basicamente uma série de preceitos que os diretores não poderiam usar, os roteiristas não poderiam usar nos filmes para não ferir o que seria o bom senso norte-americano. Eu trouxe até aqui alguns elementos, né? Era dividido em duas partes, em aqueles que não podia ter de maneira alguma nos filmes e aqueles que os diretores tinham que tomar cuidado para trabalhar e para mostrar, né? Então eram coisas como nudez, de fato nudez, ou insinuada, insinuação de perversões sexuais, escravidão de brancos, miscigenação, higiene sexual, cenas de parto, eram coisas que eles exigiam que os filmes tivessem para manter um certo padrão comportamental. Esse filme é um filme muito sexual, aconteceu naquela noite, embora não tenha de fato nenhuma cena de sexo, é um filme que insinua sexo o tempo inteiro, a todo momento, seja na questão da silhueta, seja nas interações, nos olhares, na roupa que é colocada sobre a corda, e a maior de todas é a ensinação sexual final, quando a gente ouve as trombetas, né? As trombetas, elas derrubam o muro de Jericó, e claramente, assim, se você pensar numa trombeta e no som que a trombeta emite, há claramente ali uma relação com o que seria uma ejaculação. Então é um filme muito, assim, é um filme muito sexual para a época que foi feito, é um filme que antecede a criação, por exemplo, do Código Reis, e é um filme que provavelmente quando eles viram, eles falaram, é por isso que a gente tem que fazer o Código Reis. Porque essas coisas elas estão fortes demais para a época. Retornando para juntar as duas coisas, as screwball comedies, elas se estabelecem e se consolidam justamente porque os diretores, por trabalhar filmes e histórias onde há uma relação muito forte de homens e mulheres, portanto, com fortes elementos sexuais, eles iriam criar maneiras cada vez mais criativas de trabalhar essas questões sexuais. Então, o fato de existir uma proibição para trabalhar essas coisas fez com que os diretores fossem muito criativos na maneira com que eles trabalhavam essa interação. O Hitchcock, não sei se vocês vão lembrar do final de Intriga Internacional, quando os personagens finalmente ficam juntos e eles vão ter a relação sexual, termina com um trem entrando num túnel, que é claramente uma metáfora visual do que seria uma relação sexual de um homem com uma mulher.
Então, o Código Reis, Screwball Comedies e Aconteceu Naquela Noite tem uma história muito entrelada, muito forte entre eles, né? É um filme que muito contextualizado historicamente. Se você o tira do momento histórico em que ele surge, você perde mais da metade da sua importância, da sua relevância e do seu papel. Um outro motivo de muita importância, Aconteceu Naquela Noite, aí é uma curiosidade superficial, mas que não deixa de ser interessante. Ele é um dos 3 filmes que ganharam assim, por categorias principais do Oscar. Só 3 filmes na história ganharam. Ele foi o primeiro, Aconteceu Naquela Noite, depois foi O Estranho no Ninho, com o Jack Nicholson, do Menos Forma, e depois Silêncio dos Inocentes. São os 3 filmes na história que ganharam 5 principais categorias, que são melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz e melhor roteiro. Então, de fato, é um filme que historicamente é muito importante, é muito relevante, não dá para descontextualizá-lo. Agora, finalizando a minha fala inicial, eu gostaria de dizer uma coisa e colocá-lo no que é uma tradição do Ocidente que eu acho muito importante. Esse é um filme muito refinado. Ele pode parecer uma comédia assim, superficial, feita para agradar o público, né? Aliás, a montagem usa um recurso que chama wipe transition, né? Que é aquela ideia de que viramos páginas. Vocês chegaram a perceber aqui? Isso geralmente passa a ideia de folhetim, né? Talvez o uso popular mais corrente talvez tenha ocorrido em Star Wars. O George Lucas usa aí muito isso no primeiro filme para dar a ideia de histórias em quadrinhos, né? Mas também dá a ideia de livros, virar páginas. E eu acho que isso combina mais com o refinamento do filme. Porque se a gente pegar 3 histórias de amor famosas do Ocidente, que seriam a história de Francesca de Rimini e Paolo, que é contada, tem a sua maior representação na Divina Commedia de Alighieri, Romeu e Julieta, do William Shakespeare, e Tristão e Isolda, que tem a sua maior representação artística na ópera do Richard Wagner, a gente vai perceber que há elementos muito parecidos com os elementos que o roteiro, que a história trabalha. A protagonista do filme, a personagem, ela quer casar com um sujeito, mas o pai quer que o casamento seja anulado. Então ela decide fugir do iate do pai, pegar um ônibus para ir até Nova York. Nessa viagem até Nova York, ela acaba encontrando o personagem do Clark Gable. E eles acabam se apaixonando em um certo momento. A história de Francesca e Paolo, ela é um tanto parecida. Não muito, mas ela é parecida. Porque Francesca, ela está destinada ao irmão mais velho de Paolo. E Paolo, ela vai casar. Essa é uma escolha do pai. E Paolo vai fazer, que é o irmão mais novo, vai fazer a viagem para ir até Francesca e levá-la ao irmão. Nessa viagem ela acaba se apaixonando por Paolo. Na história de Tristão e Isolda acontece uma coisa parecida, porque Tristão, ele é sobrinho do tio que está destinado a casar com Isolda. E Isolda, não querendo casar de maneira alguma, pede para que uma feiticeira lhe dê uma poção de morte. A feiticeira lhe dá uma poção de amor. Ela bebe essa poção acreditando que vai morrer e dá essa poção para Tristão, que é o sujeito que vai realizar a ida dela até o tio. E eles acabam se apaixonando também no trajeto. Essa ideia de movie, de você inicia de um ponto, você vai até outro ponto, e no meio do caminho acaba acontecendo algo que não estava nos planos, o que é um acidente, o que é um acaso, e acaba influenciando, e as duas se apaixonando e mudando toda a trajetória da história. Isso é muito de Romeu e Julieta, porque Romeu e Julieta há uma discussão até hoje entre os intérpretes de Shakespeare para dizer se as coisas que acontecem na história, na peça, são simplesmente acidentes, consequências de ações ruins, de ações negativas, ou é o destino que está influenciando. Essas 3 histórias trabalham isso de uma maneira muito forte, essa ambiguidade entre destino, entre acaso, né? Esse filme é um filme que vai trabalhar isso. Nós temos a história, ela estava destinada a casar com outro homem, acaba realizando uma viagem, e nessa viagem acaba se apaixonando por um outro sujeito. No entanto, há uma subversão aí, né? E que eu acho que é próprio do cinema, né? O cinema norte-americano, ele se consolida como resultado de uma guerra, né? E o cinema nasce como uma arte popular, como uma arte que não está em contato com a elite, né? Como uma arte do que seria do povo. Então o cinema, com o passar dos anos, ele vai
ele vai partindo de uma origem popular com um certo refinamento artístico. E esse filme, ao trabalhar essas três questões, ele se coloca no que é uma tradição clara do Ocidente, que é uma tradição que passa não por apenas uma arte, mas diversas artes. Passa pela poesia, passa pela peça de teatro, passa pela ópera. E esse filme se coloca, subvertendo, é claro, é uma comédia. Nós não estamos diante de uma tragédia, nesses três casos são três tragédias. E vale lembrar que a distinção grega de comédia e tragédia é uma distinção clara. A tragédia ela é tragédia porque ela termina mal. E a comédia é comédia porque ela termina bem. Não porque ela é necessariamente engraçada. E é o que acontece. Alguém disse aqui no começo, se eu não me engano, que não achou no início tão engraçado, né? Foi se tornando engraçado mais com o passar do tempo. Não, mas alguém da plateia concordou, né? E de fato, esse filme é uma comédia, se a gente enxergar como um filme que se encaixa nessa tradição, esse filme é uma comédia não por ser engraçado, embora seja, mas por terminar bem, por terminar com duas pessoas que se amam, que são apaixonadas. E aí, só para finalizar, prometo que eu estou terminando, eu só gostaria de destacar um momento do filme que eu acho que é um momento mais criativo, mais complexo e que justifica todos os elogios e toda a importância que foi dada ao filme posteriormente. Na sequência em que eles estão no ônibus, o casal, e aquele personagem que fala muito, que é um personagem chato, ele descobre que ela está sendo procurada e que ela é uma pessoa famosa, e aí já passa pela cabeça dele um plano maquiavélico, e ao mesmo tempo tem uma banda cantando, tocando música ali, né? Claramente essa cena ela é construída dentro de um campo simbólico, porque ali ela já começou a se apaixonar pelo personagem do Clark Gable. E o que está representado ali é um casamento. A banda tocando, junto com eles participando da banda, aquilo é o símbolo do casamento. Tanto que quando o ônibus para, o ônibus ele fica preso, né? Eles saem e eles vão para um campo. Eles ficam isolados nesse campo. E essa sequência no campo ela é construída tudo como se fosse um momento idílico. Ali é claramente a lua de mel deles. Só que eles precisam retornar para o mundo. E quando eles retornam para o mundo, eles pedem a carona. O sujeito que dá a carona até comenta, falando sobre recém-casados, alguma coisa do tipo. Essa é a dica que o roteiro dá para o que foi construído ali. Então toda essa sequência ela é construída dentro de um campo simbólico muito significativo, muito complexo, que é trabalhado assim, não é corriqueiro, não é fácil de ser feito, e que ainda assim o diretor e o roteirista colocam mais um elemento que o torna mais rico ali. A gente não sabe qual que é a moral do personagem do Clark Gable, até então a gente acha que ele é um malandro, né? Naquele momento, quando a mulher desmaia e o garoto começa a chorar, ele tira o dinheiro para dar para o garoto, né? Ele se comove com a história do garoto, e ali esse momento é essencial, porque esse momento é o momento que o espectador vai começar a criar uma ligação emocional com o personagem dele. Até então você acha o personagem engraçado, mas é um malandrão. Você começa a se importar com o personagem naquele momento, no entanto ele decide colocar de volta. É ela que pega do bolso da mão dele e dá para o garoto. Depois ele tem uma outra prova, que é quando o sujeito que fala muito vai conversar com ele e sugerir um plano diabólico para os dois ganharem muito dinheiro. E ele inicialmente, ele finge, né? E a gente pensa, pô, será mesmo que ele vai fazer isso com ela? Já parece que ele gosta dela e tudo, e no final ele de fato, ele fala para o sujeito, não quero isso, eu me importo com essa pessoa, eu vou fazer o bem por essa pessoa. Então todas essas coisas assim mostram o que aconteceu naquela noite, não é nem de longe, não é nem de perto, assim, um filme menor, o Frank Capra, ele não se tornaria um diretor famoso de screwball comedies, ele faria mais comédias dramáticas, como A Felicidade Não Se Compra, A Mulher Faz o Homem, que é uma comédia muito engraçada também, nada se leva desse mundo. Mas, as screwball comedies elas seriam mais consolidadas com Howard Hawks, né, que na minha opinião é o maior diretor de todos os diretores. Ele é o diretor de Levada da Breca, ele é o diretor de Jejum de Amor, que são os dois clássicos mais famosos das screwball comedies. Mas é um filme importantíssimo no estabelecimento do Código Reis, é um filme importantíssimo no estabelecimento desse gênero, que é muito caro ao cinema norte-americano. E assim, é um filme que se coloca no momento que o cinema está se formando, está se estabelecendo. E ajudou muito a fazer isso, porque é muito inteligente, é muito complexo, é muito bem trabalhado.
Bom, pessoal, deixa eu fazer meus comentários aqui. Esse filme é interessante, que ele foi um filme que inicialmente ninguém quis aceitar para fazer o filme, achava o roteiro ruim. Os atores que trabalharam razoavelmente contrariados. O diretor teve que pagar o dobro do cachê que pagava para os outros atores, para covers. Então foi um filme assim, que foi muito rejeitado no começo. E acabou sendo o maior sucesso da Columbia ao longo do tempo. E parece que é um dos 3 filmes mais importantes ao longo do tempo em alguma área, e foi premiado assim mesmo. É muito interessante entender isso. Mas eu vou falar aqui mesmo dos personagens, né? No cinema, uma coisa importante do cinema e da mídia, né? A gente, nesse filme, acaba torcendo pelo que ela case com o Peter. E a gente não gosta do outro cara, né? É difícil gostar do Então, mas é que eu gostar como o cinema, como a mídia, como a comunicação leva a gente a admirar, depende de como a história é contada. Se a história puder ser contada, por exemplo, a desventura do King ao ser abandonado pela mulher que ele é apaixonado e queria casar. Depende. Então, como que o cinema conta histórias, a gente tem que ficar muito atento no cinema e na mídia, porque a gente acaba admirando e odiando, muitas vezes, aquilo que a gente é manipulado. Ele é um dos fatores importantes de eu criar o Cine Debate, para que as pessoas tenham sempre senso crítico de como é manipulado pelas diferentes mídias e assim por diante. Muito bem. Então, mas o filme se dirige, tem algumas características fundamentais. Por exemplo, a nossa personagem principal, a Ellie, ela vive fugindo. Ela começa o filme fugindo do navio, do barco. Quando ela se apaixona por ele e fala, vamos fugir para algum lugar, e foge do casamento. Então, vê que a está sempre fugindo. E esse é um aspecto, porque eles estão sempre negando os sentimentos. Esse é um ponto importante do enredo. E para a gente entender bem a questão do cinema, da própria atividade nossa como terapeutas, nós vivemos muito do mal entendido, do maldito e do mal entendido. A maioria dos pais ama seus filhos, mas muitos filhos estão se achando que não são amados. Porque há o maldito e o mal entendido, o mal interpretado, que vão gerando, então, os sintomas e as negações dos sentimentos, e vão gerando o adoecimento, e vão gerando as crises e assim por diante. Então, como é importante a gente entender a questão realmente do maldito e do mal entendido, né? Se as pessoas se comunicassem bem, se fizessem compreender perfeitamente, etc., muitas das funções que nós desempenhamos desapareceriam, né? Então, como é importante a gente entender essa questão. Então assim, a negação dos sentimentos, das emoções é o mais marcante. Eles começam a amar e tentam negar, tentam disfarçar. Então entra o disfarce das emoções, em que as pessoas disfarçam os seus sentimentos, e muitas vezes, quando as pessoas são realistas nos seus sentimentos, elas causam um certo incômodo, mas que depois tem a chance da resolução. Enquanto estão negando e disfarçando, estão gerando mais complicadores, mais adoecimentos pessoais e sociais. Esse é o nosso trabalho como psicoterapeutas, né? Ajudar a esclarecer essas questões. Em Rei surge um outro mecanismo de superadaptação, quando a pessoa acha que o outro está achando aquilo que eu acho que o outro está achando. E o outro acha que eu estou achando aquilo que ele acha que eu estou achando. E aí então se desenvolve todos os enredos das nossas vidas, né? Os enredos, inclusive, dos filmes. Aqui mostra também várias pessoas bastante narcisistas, né? Caracteriza mais o narcisismo do King, que chega para o casamento. O mais importante não era ele casar, era fazer a cena do casamento e chegar lá com a máquina voadora dele, etc., né? E ela percebe isso em tempo, né? Mas o pai também é narcisista,
ela é muito narcisista, o editor é muito narcisista e o Peter também é narcisista, só que ele trabalha com mais negação, ele nega mais, ele nega o narcisismo como se não tivesse, mas ele tem, tem muito disfarçado, mas é grande. E aquele personagem que fala muito, então, é o narcisista em pessoa, né? Muito bem. Aí também tem um traço da rebeldia, né? O rebelde aprende batendo a cabeça. Quando aprende. Tem rebelde que continua batendo a cabeça e não aprende. E alguém falou aqui, acho que o Alfredo, da falsa independência. Ela não é absolutamente independente. O rebelde se acha muitas vezes independente, mas na verdade ele faz o oposto do que ele acha que os outros querem. E quem faz o oposto do que os outros querem, ou do que acha que os outros querem, não faz o que quer, faz o oposto do que o outro quer. Já o submisso faz o que ele acha que o outro quer. Então a independência é uma coisa diferente da rebeldia, né? De alguma forma, pela rebeldia se chega ao mesmo caminho que pela submissão, só que com mais sofrimento e mais complicações, embora a pessoa se sinta aparentemente livre, né? Isso é muito importante para a reflexão nossa nas nossas questões. Outra questão também importante do filme são os preconceitos, né? Que são geradores dos mal entendidos. E aí, então, o cinema, a arte explora muito isso. Então, por exemplo, na cena do segundo motel que eles ficaram, que ele alugou por uma semana, fugiu na primeira noite, eles já foram, a senhora já tinha um preconceito sobre isso, aí ele foge, ela fica com um preconceito que ele abandonou, ele vai e fica com uma interpretação equivocada que ela o desprezou, e assim vai. Então o cinema e nós, na nossa vida, exploramos demais esses aspectos, né, que são determinados então pelas crenças que nós temos e pelas os malditos e mal interpretados. Eles são também motivados pelo desafio. O desafio é fundamental para a vida de todos nós. Quando a nossa vida perde desafio e curiosidade, a gente começa a querer morrer, né? Ou acha que está envelhecido. Então sempre é importante a gente lembrar da importância do desafio e da curiosidade. Embora existam desafios que são perigosos, pessoas que só encontram sentido em desafios que colocam a sua vida em risco. No cinema, isso é perfeito, não acontece nada com a pessoa. Ele bateu num cara, roubou o carro do cara, ele mentiu no hotel, fugiram do hotel, o que mais? Então, assim, teve um monte de situações que são desafios, mas que colocam em risco. Na realidade, os desafios são mais perigosos, né? E outra coisa importante, o filme é conduzido de tal forma que existem muitas transgressões. O pai mente, o pai exorbita no uso de pessoas para procurar filha, para fazer coisas. O Peter mente em várias circunstâncias, a primeira cena que a gente riu aí, que ele está no telefone, o cara desliga e ele continua falando que não sei o que lá, toda a imprensa em volta adora, e todo mundo ri como se ele tivesse feito aquilo que todos queriam fazer e não tinham coragem de fazer, e ele também não fez, porque ele só representou e o cara tinha desligado o telefone. Então, tem várias transgressões e várias mentiras, mas como a gente gosta dele, né, a gente desconsidera. Então ele finge que é mafioso lá para aquele carinha lá, etc. Então as mentiras, e o pai também, todos mentem, então assim, mas depois eles falam umas verdades contundentes. Eu só quero cobrar $39, né? Então dá um paradoxo que ele é um bom sujeito. Mas eu imagino que nós vamos olhar depois se ver uma continuidade do filme, que ela casou com um cara que era alcoólatra, um cara, né, complicado, né? Mas isso a gente na hora do filme não vê, a gente quer que ela fique com ele, né? Aí o nosso egoísmo também, né? A gente quer aquilo, torce, etc, né? Muito bem. E aí também, você falou do Código Reis, né, que, assim, que eles colocavam, uma notícia que se falou muito hoje, eu até falar que
colocava filtros nos filmes, né? E hoje se falou muito de colocar filtros nos filmes, né? Então, é um Código Reis do século XXI, né? Mas eu entendo que alguma coisa não é absolutamente sem sentido. Muito bem. E aí, então, fui enfatizar, fechar aqui, né? Da questão da importância da estereotipia no cinema. O cinema estereotipia os personagens de tal forma que a gente passa a odiar um e admirar um que talvez não admirássemos se os conhecêssemos, né? É só isso. Vamos abrir para os comentários e perguntas aí? Fique à vontade. Tem mais duas vezes, né, que ele se mostra honesto, né, quando ele devolve os R$1.000, né, e os 39 também que ele cobrou, né. E, assim, às vezes o ex-alcoólatra se resolve, né. O amor muda tudo, né? O amor muda tudo. Não posso ficar no meu preconceito aqui agora também, né? Eu lembrei da cena, né, que vocês falam do preconceito, né? Foi a hora que ele estava atravessando, ele estava pegando ela no colo, né? Atravessou o rio, né? Falando da família, né? Falei, você é um preconceituoso. Então, essa cena do rio é interessante. Sim, só um dado curioso em relação ao Clark Gable. O Clark Gable, ele é um ator que se beneficia e começa a ganhar o seu estrelato justamente nessa era que é chamada da era pré-código, que é a era em que os filmes eles tinham uma liberdade maior do que viriam até a partir de meados de 1934. Então a escolha do Clark Gable é uma escolha muito assim. O Clark Gable ele tem todo o estilo do galã, né, o que cria uma empatia muito rápido, né, muito fácil, mas ele também tem essa aparência, o bigode, né, o bigode é um símbolo clássico do malandro, né, ele também tem essa aparência do sujeito esperto, do sujeito que você está conversando, já está tirando alguma coisa de você e você não está nem percebendo. Então toda a escolha do Clark Gable é uma escolha muito pensada. Eu particularmente acho que desse tipo de comédia, dessas comédias dessa natureza, o Cary Grant se tornou o ator mais reconhecido, né? Associam essas comédias ao Cary Grant. Mas, embora o Cary Grant esteja ótimo em todos esses filmes, para mim a performance das performances de um ator nesse tipo de comédia é essa performance do Clark Gable não aconteceu naquela noite. É uma performance assim, indescritível. Eu acho que é uma das maiores do cinema. Talvez seja o maior trabalho dele. E um dado curioso que foi dito aqui em relação às polêmicas, né? Esse filme ele não fez sucesso inicialmente, ele foi fazendo sucesso quando o filme foi tendo reestreias, né? Foi boca a boca, foi espalhando, as pessoas foram ver. A Claudette Colbert, quando ela terminou o filme, ela disse para uma amiga, ela disse assim: amiga, acho que eu fiz o pior filme da história. Ela achava o filme muito ruim, o roteirista tinha tido várias brigas, o Clark Gable e ela acharam o roteiro inicial ruim, o roteiro teve de passar por um processo de reescrita, até ganhar a versão que é a versão que foi filmada. Mas é um filme que a própria Universal não achava que era um filme que faria muito sucesso, os atores não achavam, o roteirista não achava, inicialmente não fez muito sucesso, e depois a história mostrou que eles estavam todos errados. Não, eu não entendi por que o filme não teve repercussão em termos de bilheteria. Não, se sim, ele havia ganho tantos Oscars. A repercussão por parte da crítica, inicialmente não foi uma repercussão muito entusiasmada.
A maioria das críticas foi positiva, mas não falavam de maneira enfática sobre o filme. Mas como o filme foi tendo reestreias, o filme foi ganhando uma outra repercussão. Eu acho que há até uma leitura psicológica disso, sabe? Porque isso aconteceu conosco, aconteceu comigo. Eu coloquei aqui no início da minha fala que quando eu comecei a ver esse filme eu achei assim um absurdo, né? De onde eu vou tirar o que eu vou debater nesse filme? E à medida que o filme foi avançando e que eu fui tomando contato com o enredo, as tramas, foi ficando progressivamente mais interessante. Eu acho que é o que aconteceu também na época da produção, né? Claro, eu tô num momento aqui interessante, que é o terceiro filme seguido que eu trago, que começa com a sensação de que é um filme ruim, desagradável, e as pessoas acabam adorando o filme. Né? É, assim, é muito o terceiro importante. seguido. Quarto, um foi o que eu não estava presente no debate, que foi Dio Como Te Amo, né? E aí o pessoal adorou, etc. E assim vai, mas assim, quando eu escolho o filme agora, eu falo, meu Deus do céu, né? O que vai acontecer? Felizmente eu tenho bons debatedores. Assim, é muito importante lembrar que esse filme é um filme que foi lançado pouco tempo depois do surgimento do cinema sonoro. Então, se a gente pensar com a cabeça do espectador da época, o espectador da época, durante 2 décadas, ele se acostumou a um tipo de filme. E ao se deparar com um filme assim, em que há muito diálogo, que os diálogos são muito rápidos, e que, principalmente, em que há um refinamento da narrativa clássica norte-americana, porque esse filme é um exemplo clássico que seria considerado posteriormente a narrativa clássica norte-americana. Esse espectador não estava acostumado tanto com essa velocidade, com essa interação e com esse refinamento artístico, né? Porque o cinema tem uma característica muito interessante. Se a gente pegar as outras artes, a gente vai perceber que as principais revoluções que foram acontecendo demoraram séculos, né? As revoluções moderna, contemporânea, Idade Média. No cinema, todas essas transformações que nas outras artes duraram séculos, elas aconteceram no período de 1 século. Então o cinema ele vai se refinando assim muito rapidamente. E há uma relação clara ali com o fato de que o século XX é um século de muitos acontecimentos, né? A consolidação do cinema norte-americano no cenário internacional se deve muito em parte à vitória dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, porque até então não eram os Estados Unidos o centro de produção cinematográfica, mas a partir da Primeira Guerra Mundial, quando a Europa ela fica praticamente devastada, os Estados Unidos saem como grande vencedor, os Estados Unidos começa a estabelecer o que é a linguagem cinematográfica, o que é a narrativa clássica do cinema sonoro, os gêneros começam a surgir aí, os filmes de gangsters, os noir, os musicais, as comédias screwball. Então, olhando assim, vendo com o olho do espectador da época, é fácil entender esse estranhamento inicial. Mas o estranhamento passou rápido, porque logo depois o filme já foi ganhando repercussão e teve a vitória que teve no Oscar, né? Eu queria comentar. Quero comentar essas situações do noivo que abandona a noiva no altar, a noiva que abandona o noivo, foram repetidas várias vezes durante vários filmes, e até a televisão ultimamente fez. E também comentar a Grande Depressão, né? Será que o Brasil não vive uma Grande Depressão? Se todo casamento for como as pessoas querem, não tem cinema, né? Porque quase todo filme é isso. Então, agora, quanto ao Brasil, as pessoas podem pensar aí, né? Lá atrás. Enquanto vai lá, vou chamar aqui Orlando Miari, Orlando Herbe. Orlando tá aí? Já foi. Mariluce Pinto. Mariluce? Tá ali. João Bosco saiu. João Bosco está aqui há 21 anos assistindo o filme comigo, precisa ser quem é. Você tem outro João Bosco aqui. Maria Luísa Rodrigues. Alguma coisa mais aqui. Maria Luísa Rodrigues. Bom, vamos debater dos.
Maria Luísa Rodrigues Moraes. Bom, vamos lá, vamos seguir quem está perguntando. O senhor tem o último. Boa tarde. Boa noite. Não sei se você já pensou sobre isso, mas se você tem um feeling, algum tipo de ideia entre as diferenças do Capra, do Hawks para o Billy Wilder depois, eu sei que é um pouco posterior, mas porque parece que o Capra e o Hawks têm um certo refinamento numa simplicidade. E o Billy Wilder ele tenta um senso mais de grandiosidade, mas ele não consegue o mesmo senso de refino. Não sei se estou errado, não sei o que você acha. Não, ele tá mencionando 3 cineastas, né? O Frank Capra, o Howard Hawks e o Billy Wilder. O Frank Capra, o Howard Hawks, ele atingiu, acho que de todos os diretores, ele atingiu uma simplicidade que não é simples de ser obtida, é uma simplicidade que você tem muito esforço, muito conhecimento da linguagem, mas os filmes dele, se você assistir aos principais filmes do Howard Hawks, o Howard Hawks ele trabalhou em vários gêneros, né? Ele fez comédias, ele fez westerns, ele fez noirs, fez dramas, filmes de gangster. O primeiro Scarface, por exemplo, é do Howard Hawks. Rio Vermelho com John Wayne, Onde Começa o Inferno também com John Wayne, são clássicos indiscutíveis da história do cinema. Ele trabalhou em todos esses gêneros, ele entendeu rapidamente os códigos de todos esses gêneros, e você assistindo aos filmes dele, você tem a impressão, e não é só uma impressão, porque de fato, analisando objetivamente, é isso mesmo que ele consegue, de que os filmes dele não tem nenhuma cena a menos, nenhuma cena a mais. Nem um segundo a menos, nem um segundo a mais. Ele atingiu uma essência cinematográfica, uma simplicidade da linguagem, que eu acho que nenhum outro cineasta obteve de maneira tão satisfatória quanto ele, e que esse é sim o objetivo de quase todos os grandes cineastas. Atingir essa simplicidade que não é obtida através de fazer o simples, mas de fazer o complexo parecer simples. O Howard Hawks conseguiu isso, de uma maneira muito bem sucedida, por isso que eu o considero particularmente o maior de todos. O Frank Capra, ele já tem uma simplicidade que é uma simplicidade na própria abordagem. Se você ver as entrevistas do Frank Capra, o Frank Capra era um homem simples, não no sentido pejorativo, mas era um homem de ideias simples, de sensações simples e de histórias simples, mas bonitas. Então ele tem uma simplicidade que é na própria abordagem que acaba refletindo nos seus filmes. Assim, o Frank Capra é considerado, assim, por muitos críticos, como o representante máximo do espírito norte-americano. Aquele espírito de comunidade, do homem popular, do cristão, como você bem notou, A Felicidade Não Se Compra é claramente um filme cristão. Já o Billy Wilder, ele vai numa direção oposta, né? O Billy Wilder ele tem de fato uma grande eloquência, não é uma grande eloquência épica, mas é uma grande eloquência de encontrar o gigantesco nas situações mais corriqueiras ou mais cotidianas, e ele tem um cinismo, um sarcasmo, que é diferente, por exemplo, do sarcasmo. O Frank Capra não é cínico de maneira alguma, o Howard Hawks já tem um certo cinismo, mas não tanto quanto o Billy Wilder, né? O Billy Wilder já tem aquele cinismo de quem enxerga a humanidade com olhos não muito positivos, não muito otimistas. O Howard Hawks menos, o Frank Capra nenhum, mas são cineastas que têm diferenças claras, assim, e visíveis entre si. Em que sentido? Se existe esse tipo de filme como Capra fazer, É difícil dizer, porque assim, o cinema norte-americano passou por mudanças, principalmente na década de 70 e 60, por mudanças em que certas coisas se perderam. Há uma inocência nesses filmes, né? Por mais que a gente, é curioso isso, por mais que a gente esteja lidando com um personagem com problema de álcool, é uma relação ali de filha e pai muito complicada, há uma inocência, parece que é um filme feito para todo mundo, que todo mundo pode se relacionar, embora como o Dr. Wimmer ressaltou bem, você sai maravilhado do cinema sem pensar, por exemplo, de que ela casou com um sujeito que é alcoólatra. Então eles abordavam essas coisas, mas tinham essa inocência, que é uma inocência que depois do que aconteceu no século XX, depois da década de 60 e 70, se perdeu de maneira definitiva. Olha, vou passar para as outras perguntas, eu vou ser breve agora, então o filme tem que ser tranchando, então aí vamos lá. O filme se passa, como foi apresentado para a gente, um período de uma evolução da Aproxima mais o microfone que está difícil de compreender. Da sociedade americana. Em nenhum momento é falado, ou insinuado, ou tocado, eu não percebi, a figura da mãe da moça. Nunca é falado em nenhum momento.
E ela tinha, assim como foi acabado de ser pelo Florim, uma relação de conflito com o pai. Então, a figura da mãe em nenhum momento é colocado, ela não fala, ela não, da infância dela, ou qualquer coisa assim, a figura da mãe. Por que será que os diretores e tudo mais eliminar um personagem, vamos dizer, como a mãe dela? Tem alguma coisa, algum motivo? Essa mãe apagada, eu acho que reflete, né, o componente psicológico do próprio filme e da própria personagem, né, que ela faz. Parece que a figura do pai é tão forte e ela era tão ligada a essa figura do pai que o filme prescinde, não precisa mostrar a figura da mãe. A figura da mãe não deve ter sido apagada à toa, né? Ela deve ter sido apagada para dar esse destaque tão grande ao pai, né? Que causava toda essa história de fuga, eu digo, a relação dela com o pai, toda essa história de frequentes fugas. Aliás, a atriz, a gente falou um pouco dela, né? Ela é um tanto, o personagem é um tanto hilário, né? E a atriz eu li, não sei se é isso mesmo, porque eu li uma crítica, e eu não sei a fonte dessa crítica, que ela era humorista. A própria atriz Claudette Colbert, ela era humorista. E de fato, eu ri muito das expressões dela, né, durante o filme. Ela é muito engraçada, essa atriz. Só um comentário a respeito do seguinte. O filme é de 34, né? Só para a gente ter uma ideia de como se desenvolveu a indústria do merchandising, né? Você vê que lá tinha hambúrguer, não tinha nenhuma marca de McDonald's, até porque o McDonald's não existia. Mas tinha carro, tinha gasolina, nenhum comercial indireto, nada de merchandising. Teve o maior merchandising nesse filme. Desculpa. Teve o maior anti-merchandising nesse filme. Foi revelado que houve um protesto da indústria de camisetas, porque na cena que ele tira a camisa, ele não tinha uma camiseta por baixo, que era o praxe de todos os filmes. É o primeiro filme que o homem se mostra sem camiseta. E houve uma perda muito grande de venda de camisetas nesse período, em função desse filme. Está documentado isso. Eu não sabia disso. Mas de qualquer forma, né? É sério. Mas de qualquer forma, a transformação da indústria de merchandising nos meios de comunicação tem várias fases, nos anos 50, nos anos 60, 70, até chegar ao ponto de hoje o ator para trabalhar na Globo praticamente paga, né? Para aparecer na televisão e marcar a cara. Né? É isso. O senhor já, enquanto chama a última pessoa, Jussara Montanha. Como? Ventanha, ok. A outra. Você ia perguntar também? Você falou 3 palavras aqui que me marcaram: inocência, simplicidade. Eu vou acrescentar uma minha: singeleza. Eu achei assim de uma pureza, viajei. Realmente eu viajei e foi muito bom para mim. E mais uma perguntinha: só os 3 filmes que ganharam o 5 Oscar, o último, por favor, se pudesse repetir. O Silêncio dos Inocentes. Esse passou, Silêncio dos Inocentes. E o Estranho no Ninho. O Estranho no Ninho. Isso, são os 3. Obrigada. Está chegando o nosso momento. Algum comentário, alguma pergunta a mais? Alguém? Eu quero então falar, pessoal, pedir para o Miguel, fala 2 minutos sobre David Lynch, quais são alguns filmes dele e o que você pretende falar sobre o filme. 2 minutinhos. Claro, eu gostaria de dar um curso, né, aqui no caso, sobre David Lynch. O David Lynch é um cineasta que ele surge no final da década de 70, em 77 mais precisamente, com o filme Eraserhead. E ele vai fazer na década de 70 alguns filmes que se tornaram clássicos do cinema norte-americano, como O Homem-Elefante, ganhou vários Oscars, Veludo Azul, que é um clássico do cinema independente, e depois ele ia fazer um clássico da televisão,
uma série que viria a influenciar todas essas que surgiram a partir ali de 2000, como Família Soprano, The Wire, Mad Men, todas essas séries só foram possíveis porque no comecinho, no finalzinho da década de 70, o David Lynch fez uma série chamada Twin Peaks, que repercutiu muito, fez muito sucesso e foi importantíssimo para o desenvolvimento narrativo do cinema, perdão, da televisão. E eu montei um curso onde eu elimino um pouco das confusões, porque o David Lynch é um cineasta que vai trabalhar elementos surrealistas, elementos do onírico, do sonho, e aí ele abre um campo de interpretações que com o passar dos anos se tornou muito complicado, mais do que o necessário. Então há muita sujeira na fortuna crítica dos filmes do David Lynch. Então eu gostaria de fazer um curso que primeiramente limpasse isso e mostrasse quais são os caminhos mais corretos para interpretar a sua obra e principalmente relacionar a sua obra com o cinema norte-americano. É uma obra que, embora tenha surgido na década de 70, com todas as transformações que ocorreram nas décadas de 60 e 70, dialoga muito com a tradição clássica do cinema norte-americano. Eu fui mencionado o Billy Wilder, por exemplo, e o Billy Wilder dirigiu um filme que chama Crepúsculo dos Deuses. Crepúsculo dos Deuses é um filme que vai repercutir, reverberar. Debati 2 vezes já. Exatamente. É um filme que vai repercutir, vai reverberar, principalmente na trilogia de Los Angeles, do David Lynch, que é a Estrada Perdida, Cidade dos Sonhos e Império dos Sonhos. Ninguém faz o curso. Ah, tá bom. Pessoal, quem se interessar, manda um e-mail para o Cultural DPM, a gente vai tentar viabilizar, tá certo? Eu quero agradecer primeiro a vocês todos, aos outros debatedores, pedir uma salva de palmas para eles. Convidá-los para o próximo filme, que vai ser um filme do